Hoje, os Estados Unidos têm 50 estados. Os dois últimos a se juntarem foram os primeiros estados não contíguos, Alasca e Havaí, ambos entrando na União em 1959. Mas, ao longo da história, houve vários outros estados que existiram e depois desapareceram, ou estados que foram propostos e depois abandonados. Mesmo hoje, algumas propostas de criação de estados existem, como a ideia maluca de dividir a Califórnia em 6 estados diferentes. Se você quiser, posso fazer um vídeo dedicado sobre isso. Todas essas histórias me levaram a me perguntar: e se os Estados Unidos tivessem mais estados? Neste vídeo, vamos passar por cerca de 10 propostas que são recentes ou ainda significativas hoje para a criação de novos estados nos Estados Unidos da América. Primeiro, o estado de Jefferson e a costa do Pacífico. Esse estado proposto abrangeria as áreas predominantemente rurais do sul do Oregon e do norte da Califórnia, e a proposta foi feita pela primeira vez em 1941. Ele até tem uma bandeira proposta em verde e dourado, pouco criativa, mas a maioria das bandeiras dos Estados Unidos também não é. Os dois X são conhecidos como a dupla cruz e simbolizam o sentimento de abandono das duas regiões pelos dois governos centrais dos estados. O nome Jefferson foi usado pela primeira vez em 1859 para o território de Jefferson, mas isso era bem longe, entre Utah e Kansas. Assim como foi usado em 1915, quando o legislador do Texas apresentou um projeto de lei para a criação de um novo estado em parte do seu território, também adotando esse nome. Não tenho certeza sobre esses dois exemplos, mas o hipotético estado do Pacífico certamente vem de Thomas Jefferson, ex-presidente dos Estados Unidos, porque em 1803 dizem que Jefferson teria imaginado o estabelecimento de uma nação independente na porção oeste da América do Norte, que ele chamou de República do Pacífico. A justificativa para sua criação é essa: a população dessas áreas não tem uma conexão significativa e tem uma diferença considerável em relação ao restante da população da Califórnia e do Oregon. O movimento foi interrompido com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e retomado por volta de 1990, e ganhando força ultimamente, especialmente após os resultados eleitorais, que fizeram alguns do Partido Republicano apoiarem essa ideia, considerando que provavelmente ganhariam sua representação e conquistariam 2 senadores adicionais. Ao nordeste, poderia haver o estado de Absaroka. Absaroka incluiria partes de Montana, Dakota do Sul e Wyoming. Não tenho certeza de onde tiraram esse nome. Mas em vez de aproveitar a reorganização para criar fronteiras mais adequadas, eles escolheram as linhas retas que marcam a maioria dos estados dos Estados Unidos. Só vejo isso na África, com fronteiras criadas pelos europeus. Em 1935, ainda lidando com os efeitos da Grande Depressão, um movimento de secessão começou para protestar contra os governos desses estados. A bandeira deles era branca, com triângulo vermelho, e o número 49, pois reivindicavam ser o 49º estado. Eles argumentavam que os 3 estados falharam em fornecer ajuda federal do New Deal a fazendeiros e criadores rurais. Curioso notar como a diferença e o sentimento de abandono rural originaram esses 2 estados, algo que persiste até hoje. O líder do movimento se autoproclamou governador, o que considero ilegítimo. Mesmo assim, receberam muita cobertura da mídia na época, o que levou os governos estaduais reais a agir e alcançar uma distribuição mais ampla da ajuda do New Deal. O início da Segunda Guerra Mundial também levou ao fim do movimento. O controle das terras indígenas é um tema separado. Inclusive, fiz um vídeo sobre como seriam os Estados Unidos se todos os tratados fossem respeitados. Mas mesmo com a realidade moderna da organização territorial, 2 estados separados controlados por nativos foram propostos: Sequoia e Navajo. O estado de Sequoia foi uma proposta para criar um estado no território indígena no leste do atual Oklahoma. Em 1905, com o fim do governo tribal, as chamadas 5 tribos civilizadas, os Cherokee, os Choctaw, os Chickasaw, os Creek e os Seminole, propuseram criar um estado como forma de manter o controle sobre suas terras. A intenção deles era ter um estado sob governança indígena permanecendo nos Estados Unidos, um compromisso muito lógico e justo da parte deles. O nome foi escolhido em homenagem a um Cherokee que teria criado o sistema de escrita para sua língua nativa em 1825.
E esse foi feito da maneira certa. Eles fizeram uma convenção, redigiram uma constituição estadual, criaram um plano de governo, desenharam um mapa dos condados e elegeram delegados para ir ao Congresso dos Estados Unidos com uma petição de cidadania, além de 2 democratas e 2 republicanos como congressistas, realizando até um referendo para aprovar o mandato. Contudo, o presidente Theodore Roosevelt recusou o pedido e ofereceu, em vez disso, que o território deles se unisse ao território de Oklahoma e se tornasse um estado junto, entrando para a União como o 46º estado. Apesar de não alcançarem seus objetivos, a Constituição que elaboraram contribuiu de forma relevante para a Constituição de Oklahoma. E Oklahoma hoje ainda é um lugar onde os nativos americanos têm um papel relevante. Navajo é outro exemplo de um possível estado nativo. A nação Navajo ainda existe hoje e ocupa partes do nordeste do Arizona, noroeste do Novo México e sudeste de Utah. Eles têm bandeira própria, mas não são estado independente, embora fizesse sentido se fossem. É a maior área de terra pertencente a uma tribo nativa americana nos Estados Unidos, e, na verdade, ela se expandiu desde que a reserva foi estabelecida em 1868. Eu não acredito que eles já tenham tentado se tornar um estado, mas considerando que a terra é habitada principalmente pelo povo navajo, definitivamente faria sentido. Indo para a costa oeste, há outro possível novo estado. É interessante. Alguns desses são considerados territórios totalmente novos, baseados em divisões geográficas, naturais ou diferenças étnicas, enquanto outros são propostas de divisões ou partições de estados já existentes. O sul da Geórgia é um exemplo desse último caso. Isso é extremamente específico para um único exemplo. Em 2018, o Partido Republicano do Condado de Pierce, na Geórgia, realizou sua primária local e escolheu seu candidato. Eles também apresentaram uma questão sobre querer que todos os condados ao sul de Macomb se unissem para formar o 51º estado chamado Sul da Geórgia. Apenas 27% dos eleitores concordaram, e por isso a ideia foi devidamente abandonada. O motivo pelo qual eles queriam fazer isso é semelhante aos 2 primeiros exemplos que vimos, segundo eles declararam. Eles sentem que as áreas rurais foram deixadas para trás pelo rápido crescimento econômico da Geórgia. A maioria das pessoas não parecia realmente acreditar nisso, e era mais uma forma de chamar atenção para os problemas locais deles. Uma que faz total sentido quando se trata de geografia é o proposto Estado de Superior. O Estado de Superior seria criado pela secessão da Península Superior do restante de Michigan, recebendo esse nome por causa do lago superior adjacente. A proposta afirma que, além da separação geográfica, há diferenças culturais relevantes, assim como a ideia de que governos estaduais distantes ignoram problemas da região superior. Durante a organização do território do Noroeste pelos Estados Unidos, Thomas Jefferson sugeriu criar um estado chamado Silvânia, como mostra este mapa. Eles afirmam ainda que o território não era originalmente de Michigan, sendo concedido apenas como acordo na disputa de Toledo com Ohio. As principais atividades são silvicultura e mineração, diferentes dos setores agrícola e industrial do estado. Viajar entre as penínsulas é difícil, especialmente no inverno. Eles precisam atravessar todo um outro estado juntos. Os primeiros esforços para se separar datam de 1858. Há até um artigo do New York Times que afirma: a menos que o Congresso apresente objeções, o que não pode ser razoavelmente temido, não vemos motivo para que o novo estado de Ontonagon, o nome escolhido na época, não assuma rapidamente seu lugar como um membro independente da União. No entanto, o Congresso se opôs, e apesar dos esforços renovados em 1897, 1959, 1962 e 1970, o Estado nunca foi criado, com o movimento eventualmente desaparecendo. Até 2012. Outro estado de partição seria West Kansas. Acho que o caso deles é bem parecido com o da South Georgia. A ideia foi criada por um movimento separatista de curta duração nos anos 1990, cuja criação foi uma reação direta a uma lei de financiamento escolar de 1992 que prejudicava as escolas rurais. Novamente, questões rurais versus urbanas. O estado proposto teria consistido de 9 condados do sudoeste do Kansas. O movimento fez pesquisas informais nos 9 condados, sendo 2 deles separados dos outros 7, e os resultados mostraram preferência pela secessão.
Fizeram uma convenção, decidiram se chamar Kansas Ocidental, escolheram a yucca como flor e o fazão como pássaro do estado. Mas então, eles nunca realmente avançaram com os requisitos burocráticos para solicitar a secessão, mesmo que provavelmente fosse fracassar. Mas o movimento acabou desaparecendo depois de alguns anos. Outros dois são oeste de Nova York, assim como Long Island. Diversas propostas sugerem dividir Nova York em estados distintos, geralmente separando a cidade de Nova York do restante do estado. Devido às realidades muito diferentes entre eles, Nova York é um exemplo interessante, porque historicamente, um de seus territórios conseguiu se separar e se tornar um estado próprio, Vermont, em 1777. Algumas pessoas no oeste de Nova York, em certos momentos, tentaram repetir o exemplo de Vermont. O argumento deles é, em parte, histórico, alegando que as duas regiões foram colonizadas e povoadas separadamente, só se unindo em 1796 através do Tratado de Hartford. A outra parte do argumento envolve impostos, declínio econômico, diferenças populacionais e o que consideram representação injusta na legislatura estadual. Acho que isso ocorre em parte pela baixa densidade populacional da região em relação a Nova York. Long Island também já teve reivindicações de secessão, principalmente de políticos locais, que afirmam que a região contribui muito mais para os impostos estaduais do que recebe em repasses. Houve alguma movimentação sobre isso em 2010, mas a ideia nunca foi realmente levada adiante. Falando em Nova York, há o estado proposto da Liberdade que não fica próximo de lá. Políticos locais em Washington, especialmente alguns representantes estaduais, propuseram uma lei para dividir o estado em dois. Washington ficaria no oeste e Liberdade seria um novo estado no leste, com uma nova fronteira ao longo da Cordilheira das Cascatas. Acredito que o movimento está ligado aos conservadores locais contrários às tendências liberais do estado. Eles propuseram uma bandeira que, ao que me parece, traz uma águia. No topo dela há 3 estrelas, e a águia está segurando uma espada e algemas quebradas. Provavelmente para simbolizar a libertação deles de Washington, mas para impedir essa e outras ideias de separação de Estado, o artigo 4, seção 3 da Constituição dos Estados Unidos, inclui uma disposição de que nenhum novo Estado será formado dentro da jurisdição de qualquer outro Estado. Eles precisariam emendar a Constituição para permitir isso. E por fim, deixando as especulações, as duas expansões mais prováveis do Estado dos Estados Unidos são Washington, D.C. e Porto Rico. Em 2016, 85% dos eleitores de D.C. concordaram em se tornar um estado próprio, escolhendo o nome Estado de Colômbia. Em 2020, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votou 232 a 180 a favor da condição de Estado para Washington, D.C., mas o Senado acabou rejeitando o projeto. Eles têm mais habitantes que muitos estados dos Estados Unidos e afirmam ser taxados e governados sem representação. Creio que, em breve, se tornarão um estado. Porto Rico está sob domínio dos Estados Unidos há mais de um século, após ser cedido pela Espanha ao fim da Guerra Hispano-Americana. E os porto-riquenhos são cidadãos americanos desde 1917. No entanto, ainda não são um estado. Já ocorreram várias votações, sendo a última não vinculativa, em 2020 com 52% a favor da estadidade. Desde 1898, Porto Rico tem representação limitada no Congresso dos Estados Unidos por um comissário residente, um delegado sem voto. Ainda assim, apresentaram um projeto de lei para ratificar a estadidade até 2025. Em 2022, a Câmara dos Representantes aprovou um projeto de lei que estabeleceria um referendo vinculativo, que o Congresso teria que obedecer, mas, novamente, o Senado não deixou passar. Acho que, depois de D.C., este é o estado mais provável de se tornar o 51º ou 52º. Esses são alguns dos possíveis novos estados dos Estados Unidos desde 1949, quando a União não se expandiu. Acho que já está na hora de fazer isso. O crescimento territorial está fora de questão e guerras para anexação ficaram no passado. Se os Estados Unidos quiserem mais estados, teriam que reorganizar territórios, criando novos a partir de estados existentes ou promovendo outros territórios que já possuem. Esses são, eu diria, os mais prováveis de acontecer. Washington, D.C., capital do país, há muito quer e, na minha opinião, merece ser um estado. Porto Rico, da mesma forma, se virar estado, pode abrir caminho
para que outros territórios dos Estados Unidos, como Guam, também se tornem estados. Na opção de reorganização territorial, consideram-se divisões naturais e geográficas, como no caso do estado de Superior. Separar Michigan por causa do lago ou transformar parte de Washington em Liberty devido às montanhas cria divisões no estado atual. Embora, como vemos, também existam alguns motivos ideológicos, ou o caso de grupos étnicos como os nativos americanos recuperando parte da sua devida soberania através de um estado próprio. Como em Navajo ou Sequoia, alguma dessas opções faz sentido para você? Gostaria de vê-las acontecer? Quais outros estados já poderiam ter existido ou ainda podem surgir no futuro? Conte nos comentários. Muito obrigado por assistir a este vídeo, inscreva-se se quiser e eu te vejo na próxima vez para mais conhecimento geral.